Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já desejo a todos um feliz ano novo. Que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente cada um nos seus projetos, cada um buscando sempre a vontade do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E se nós buscarmos a vontade do Senhor, com certeza chegaremos no caminho correto que o Senhor propôs para nós. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 6. Epístola do apóstolo Paulo, escrito para aquela igreja. 2 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo 14. Segundo Coríntios 6, a partir do versículo 14. Passaremos a ler. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A igreja diz: Amém. Graças a Deus por esta maravilhosa leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, muita gente não dá valor à Bíblia Sagrada, mas este livro aqui, apesar de ser papel e tinta, passado por uma gráfica, mas isso aqui é a boca de Deus falando para os homens. Leia a Bíblia, faça um propósito com Deus, deste ano de 2025, lê pelo menos um versículo durante o dia, um capítulo, e eu tenho certeza que você vai ser edificado por Jesus Cristo. Amém? Deus falando para a humanidade. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, está escrito, ok? Nesse instante nós vamos orar pelos enfermos, aqueles que estão em casa impossibilitados de comparecer a esse templo. Graças a Deus que quando eu cheguei aqui hoje, eu cheguei mais cedo um pouquinho, e eu fiquei assim, meu Deus, não tem ninguém na igreja, só tinha um casal aqui, não foi assim? Casal Antônio Pimenta e Altonilma. Meu Jesus, manda esse povo, eu fui orar, manda esse povo para a igreja, Jesus. Graças a Deus que tem um bom número, amém? Graças a Deus por isso. Quero convidar aqui o companheiro Isaac Newton para fazer esta oração. Logo após estaremos recolhendo dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Amém? Newton vai orar e depois eu quero contar com a ajuda das irmãs aqui. Tem duas cantoras aqui. Todas duas vão cantar na hora certa. Então, quem escolhe primeiro? É Bruna ou Ana? Ana ou Bruna? Tá certo? Vai fazer o seguinte, vai cantar para o ofertório. Logo após, nós vamos fazer uma oração. Depois da oração,
a outra canta. Tá bom? E depois a palavra de Deus. Irmão Isaac. Meus irmãos, a paz do Senhor, oremos. Senhor, Pai, te agradecemos grandemente pela oportunidade de estarmos aqui em sua casa. Te pedimos, Pai, pelos aqueles irmãos que estão enfermos, Pai, dê saúde a eles e chegue na vida de cada um, Senhor. Na vida de todos que estão doentes e que não tiveram a oportunidade de estar aqui cultuando e exaltando o seu nome. Senhor, somos gratos pela leitura da palavra, Senhor, pela oportunidade diariamente de poder aprender mais e mais do Senhor. Te pedimos que o Senhor também abençoe grandemente os dízimos e as ofertas, que abençoe cada um que estará ofertando e dizimando. Tudo isso te pedimos e te agradecemos no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Quem vem? Bruna? Vem casar? Bruna vem. Venha louvar o Senhor enquanto está recolhendo as ofertas. E tem outra cantora aqui, irmã Rosângela, nem me via. Vocês estão indo no escuro? Vem mais para frente, gente. Está no escuro aí. O professor Roberto aí está aí com sua esposa. Rosângela também canta. E eu vi agora. Seja bem-vinda. Quiser vir para cá? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor nesta noite. E vamos dizer para Ele, nesse ano de 2025, vamos ser gratos a Deus. E vamos dizer como foi bom te encontrar, Jesus. Como sou grata a Deus por ter encontrado o Senhor. Pois Ele é tudo na nossa vida. Que nesse ano de 2025, sejamos mais gratos. Estejamos mais na presença de Deus, né? Em nome de Jesus. Quem souber, pode me acompanhar. Te encontrar foi tão bom. Eu não tinha paz, nem prazer. Me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Teu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver. Quando estou ao pé da cruz, eu só sei de um
não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você. Eu não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu amo a Jesus Cristo. Queridos irmãos, tem alguns irmãos aqui nos visitando. 2 rapazes ali. São daqui já? Não. São de onde? Potilândia. Muito bem, sejam bem-vindos, viu? Vocês estão na casa do Papai do Céu. Também ali tem ali atrás uma família ali. Vocês são bem-vindos aqui nessa casa. Se quiserem vir mais para frente um pouquinho, pode vir. Aqui está mais claro, mais perto. Fique à vontade, mas venha mais para cá, se porventura quiser vir. Queridos irmãos, nesse instante eu convido a todos a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração pelo Brasil. O ano está só iniciando. Hoje ainda são 2 do mês de janeiro. E vamos fazer uma oração fervorosa pela nação brasileira, pelas autoridades constituídas, pelos governantes, né? Mudança de prefeitos. E a nossa cidade também mudou. Todas as cidades brasileiras mudaram de governantes. E vamos orar por eles para que eles possam fazer uma administração segundo a vontade de Deus. Quero convidar aqui o nosso querido irmão Micael. Ele vai fazer essa oração com todos nós, também pelas famílias aqui representadas, aquelas famílias que estão em casa, aquelas famílias que estão frias no Evangelho. Que Deus dê força, Deus dê coragem, Deus dê vigor para servir a Jesus. Faça um propósito, irmão, neste ano, de servir mais com vigor ao nosso Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Faça um propósito diante de Deus. Jesus, eu quero te louvar mais, eu quero te agradecer mais, eu quero mais te eleger, Senhor. Tu mereces. Vamos orar com muita alegria. Depois a irmã Ana vai cantar, depois a mensagem. Meus queridos irmãos, da paz do Senhor, vocês estão bem? Estão prontos para o ano de 2025? Deus é bom. Estava se findando o ano de 2024 e a minha filha disse assim: bem que nós poderíamos ver os fogos, ficar em casa para dar uma olhada nos fogos. Eu disse: minha filha, a única vez que eu fiz isso, eu estava com Covid e eu não pude ir para o culto, porque eu estava com Covid. Se eu disser a Deus que eu quero ver os fogos e eu vou deixar de ir ao culto para ir ver os fogos, é a mesma coisa de eu dizer a Deus: a única vez que eu vi os fogos, eu estava impedido de ir ao culto. Eu quero que o Senhor repita. Ela disse: é isso que o Senhor quer dizer? Eu disse: não, é que toda ação é profética na vida de um crente. Eu decido como vou começar o ano. Eu decido como eu quero que Deus me ajude a terminar o ano. Tem gente que abre mão de Deus por qualquer coisa. Hoje é o primeiro culto de doutrina. É o primeiro culto do ano de 2025. E nós precisamos aprender a dizer a Deus: eu tenho alguns propósitos para esse ano. E eu, ser humano, sou falho. Talvez eu não consiga alcançar o propósito que eu coloquei no meu coração. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: eu vos deixarei
o Consolador. Ele ajuda você a alcançar o propósito que você sozinha não consegue. E tem coisas que dependem dos homens aqui da terra. Esses homens são os que governam a nossa nação. E nós precisamos aprender a orar por eles, porque toda autoridade, ela emana do céu, ela vem de Deus. E nós precisamos orar por todos os governantes da nossa nação. Amém? Já deu para aquecer o coração aí? Ficou com vontade de orar um pouquinho mais? É assim que a igreja se move, através da oração, tornando-se relevante na sociedade. Alguém lá fora tem que saber que a mudança desta nação está dentro desta igreja esta noite. Diga amém. Querido Deus, eu te agradeço pela tua bondade e pela tua misericórdia. A tua igreja esta noite se reúne aqui para te adorar, para te exaltar, para bendizer o teu nome. Nós terminamos o ano de 2024 e foi o Senhor quem nos trouxe de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E nós cremos que a mesma mão que esteve conosco o ano passado é a mão que está conosco a partir do dia 1º, desde o dia 1º. Eu não sei como o ano irá terminar, mas esta noite eu quero mostrar a ti, trazer à memória, Senhor, aqueles que estão governando esta nação, aqueles que estão na frente das governanças desta nação, desse estado. Eu quero, Senhor, te apresentar o homem que está na cadeira presidencial. Foi o Senhor quem permitiu, foi o Senhor quem permitiu, porque ninguém pode fazer nada sem a tua vontade. Mas eu te apresento ele, eu te apresento, Senhor, os ministros desta nação, o ministro da saúde, da educação, o ministro da segurança. Eu te apresento estes homens que governam a nossa nação. Esta noite eu quero te apresentar também, Senhor, a governadora deste estado. O nosso estado está debaixo da autoridade que emana do céu. Quem manda no Rio Grande do Norte é o Senhor, mas o Senhor delegou este poder de gerenciar, de cuidar, de administrar este estado a uma mulher, a uma governante. E eu sei que o Senhor pode capacitá-la para tal obra, o Senhor pode direcioná-la, o Senhor pode desfazer os trabalhos das trevas contra este estado. O Senhor pode se levantar por nós, por esta igreja, por este povo, dar a ela o direcionamento de como cuidar do dinheiro deste estado. Deus, eu te apresento o novo prefeito de Natal e outros prefeitos do interior, dos interiores que entraram este ano. Deus, eu creio, eu acredito que assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão para cuidar do teu povo, o Senhor pode direcioná-los, dar a eles sabedoria, instruí-los e mostrar a eles que eles precisam estar debaixo do temor do Senhor para direcionar o nosso estado, para direcionar esta cidade. Deus, todo espírito de roubo, todo espírito das trevas que tenta subtrair aquilo que é para ser do uso desta nação, deste estado e desta cidade, nós repreendemos no nome de Jesus. Nós queremos te apresentar os homens e mulheres que governam esta nação, que eles abram os olhos para entenderem que o Senhor é o Deus desta nação. Oh, esta noite eu te apresento a tua igreja, que a tua igreja desperte para te buscar, para interceder por esta casa que é a tua casa, a igreja do Senhor, pelos pastores da nossa cidade, pelos pastores deste estado, pelos pastores desta nação, que a nossa igreja se levante em um só coração, com um só falar, e que entregue a ti os homens que estão na frente das igrejas desta cidade. Foi o Senhor quem levantou,
foi o Senhor quem os chamou, é o Senhor quem tem cuidado da igreja. Mas esta noite nós te buscamos e te pedimos: manda, Senhor, levanta mais intercessores por esta casa, por este povo, pelas famílias, pelos líderes das igrejas, pelos líderes desta nação. Fica conosco, faz o nosso coração arder por buscar a Ti e falar contigo sobre esta nação. Tu és o Deus do Brasil, Tu és o Deus do Rio Grande do Norte, Tu és o Deus de Natal, Tu és o Deus da Assembleia de Deus de Candelária, Tu és o Deus das nossas famílias. E eu digo amém. Podem sentar, queridos irmãos. Irmã Ana, louvando ao Senhor. Muito bem. E você não pode parar, pode dar glória a Deus, aleluia. Você está no lugar certo. Abra a sua boca, glorifique o nome do Senhor. Ana, isso aqui, Ana, ó, isso aqui. Eu da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar no primeiro culto de doutrina, do ensino da sua palavra. E eu quero louvar a Deus este hino, que tem uma frase que particularmente eu amo muito, do salmista, que diz que eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, porque dependemos dEle, Precisamos aprender todo dia mais dEle. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Se você pode, declare a tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi,
para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Muito obrigado, cantora Ana. Deus abençoe você mais e mais. Queridos irmãos, eu quero justificar a ausência do nosso pastor, pastor Eliezer de Souza. Por motivo superior, ele não pôde comparecer a este culto. Como de costume, é ele que dá a doutrina todas as quintas-feiras, denominada Pasto Verde. Porém, hoje estamos com o nosso querido irmão escalado para essa noite, trazendo uma palavra da parte de Deus, nosso querido diácono Sanderson, que nesse instante passarei a oportunidade para ele. Pastor Eliezer não está, mas eu garanto a você que pastor Jesus está. Amém? Ele está para abençoar e nos dar da tua graça. Sanderson, é com você. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui pregando a palavra na primeira quinta-feira. Agradeço também a confiança do pastor por ter entrado em contato para que pudesse hoje estar ministrando aqui no culto de doutrina. E estive comentando, hoje com minha esposa, falando sobre como as coisas do Espírito Santo são maravilhosas, Faz mais ou menos uns 4 meses que estou estudando o livro de 2 Coríntios. E não estou nem próximo de terminar, já estou no capítulo 7. Mas nesses 4 meses de estudo desse livro especificamente, quando foi antes de ontem, estava justamente no versículo que foi pregado hoje, em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14. Já peço aos irmãos para darem e ficarem com a Bíblia aberta. E o Espírito Santo, naquele momento, disse: você vai pregar nessa palavra. E eu não sabia nem quando eu iria pregar, mas ele disse que da próxima vez que você tiver a oportunidade, pregue nessa palavra. E não sabia eu que 2 dias depois estaria recebendo um convite para estar pregando, e óbvio, a outra não poderia ser outra passagem. Então tenho a certeza absoluta que o Espírito Santo quer falar com a sua igreja por meio da palavra que vai ser pregada em 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 até o capítulo 6, versículo 14 até capítulo 7, versículo 1. Essa passagem diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei.
Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Irmãos, essa carta, geralmente eu prego, mas como hoje nós estamos num culto de doutrina, então é interessante que nós tenhamos aí um desenvolvimento, né, daquilo que vai ser pregado, até que venhamos a nos aprofundar na palavra de Deus. Então, para tanto, eu separei o sermão e vamos aqui ver a introdução. Vamos tratar da ideia central da perícope. A perícope é o trecho que nós lemos, do versículos 14 até o 18 e do capítulo 7, versículo 1. Então, a perícope geralmente é um trecho que nós pegamos para pregar, e dentro dessa perícope existe, né, uma mensagem central, uma ideia central, que nós iremos avaliar logo desde o início. Em seguida, nós iremos fazer uma explicação dessa passagem no contexto do capítulo 6, tá? Porque parece que o apóstolo Paulo, ele muda de assunto de forma drástica. A aparência que se tem é quando você está lendo a carta de 2 Coríntios, e de repente você chega no versículo 14, parece que esse trecho está um pouco deslocado, mas obviamente há uma contradição nisso, não há contradição nisso, perdão. Vamos ver no ponto 4 da pregação o contexto histórico, para que nós possamos entender qual é o contexto que Paulo escreveu essa carta. No outro ponto estaremos fazendo uma interpretação versículo a versículo. O outro ponto estaremos trazendo qual é a questão teológica importante dessa passagem. No ponto 7, estaremos trazendo aí a melhor maneira de aperfeiçoar a santidade. No ponto 8, traremos aqui aplicações práticas, ou seja, traremos também a importância dessa passagem para os tempos atuais. E estaremos aqui trazendo qual é a motivação do apóstolo em estar pregando e falando para Coríntios sobre santidade. Irmãos, essa carta escrita por Paulo, ela foi uma resposta ao receber a informação de Tito, onde Tito tinha comunicado ao apóstolo Paulo que já tinha enviado a sua primeira carta à igreja de Coríntios, mas ele tinha afirmado, como eu coloquei aí, que haviam outros ditos apóstolos que tinham o objetivo de descredibilizar a autoridade de Paulo. Esta carta de 2 Coríntios, se você ler do capítulo 1, capítulo 6, depois lá na frente no capítulo 11, depois no capítulo 13, Paulo passa o tempo inteiro se defendendo das acusações desses falsos apóstolos, que queriam de uma certa maneira tirar, descredibilizar a sua autoridade. E a todo momento você vai perceber que Paulo, ele começa a se defender e a dizer: ei, eu sofri e sofro por vocês. E ele quer dizer que, olha, embora queiram tirar a minha credibilidade, eu estou mostrando aqui as minhas credenciais. E não pense que Paulo está mostrando credenciais como o mundo mostra hoje. As credenciais que ele apresenta são credenciais de sofrimento, credenciais de prisões, credenciais de perseguições, são credenciais que o mundo nenhum se orgulharia. Mas ele diz que é preciso que se passe por isso, para que se tenha certeza que ele está vivendo o verdadeiro evangelho, e que ele está vivendo esse evangelho de fato por amor. E durante essa carta, a gente pode perceber que essa é uma das cartas que são mais pessoais. Paulo nunca abriu tanto o seu coração como abriu nessa carta. A gente pode ver, inicialmente, que ele diz aqui, no capítulo 7, no versículo 2 até o versículo 3, e aí coloquei para os irmãos lerem, mas na passagem bíblica diz assim: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para junto morrermos e vivermos. O apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja de Coríntios, que estava perseguindo Paulo.
que estava tentando tirar a sua credibilidade, e alguns já estavam duvidando e questionando Paulo. E Paulo aqui, literalmente, ele chega para a sua igreja, que ele ajudou a fundar, e abre o seu coração e diz: por que vocês não estão me recebendo bem? Eu estou pedindo a vocês de todo o coração que vocês me acolham, porque em nenhum momento eu tratei vocês com injustiça, nenhuma vez eu corrompi vocês, nenhuma vez eu explorei. Pelo contrário, eu sempre preguei que cada um tem que, se quiser comer, tem que trabalhar. Eu nunca explorei vocês, nunca tirei dinheiro de ninguém, pelo contrário, estou aqui sempre pedindo para ajudar as outras igrejas. E Paulo faz uma das maiores declarações de amor para a igreja em Coríntios, que é uma igreja que o perseguia. Ele diz: eu estou disposto não somente a viver por vocês, mas eu estou disposto a morrer por vocês. O amor que o apóstolo Paulo ele mostra ou demonstra para a sua igreja é o esforço que nós enxergamos nos pastores que estão à frente das igrejas hoje, que dedicam o seu tempo, dedicam tudo que podem para estar aqui, para pregar a palavra, trazer boa palavra, para poder alimentar a igreja com a palavra de Deus. Eles estão vivendo e morrendo a cada dia, mas trazendo o alimento de Deus para a sua igreja. E Paulo diz: vocês estão sendo, quer queira quer não, injustos comigo, ao contrário desses que estão tentando destruir a fé de vocês. Eu seria capaz de morrer por vocês. E um fato notável é que Paulo estava sendo descredibilizado a todo momento nessa igreja. Irmãos, quer queira quer não, se nós não estivéssemos, e se Paulo não estivesse direcionado pelo Espírito Santo, Paulo ele poderia estar pregando apenas mensagens maravilhosas, mensagens para amaciar o ego da igreja de Coríntios. Ora, afinal a sua mensagem estava sendo descredibilizada, ele estava sendo descredibilizado como apóstolo, então ele poderia muito bem amenizar, trazer nessa carta só assuntos que pudessem trazer comichão aos ouvidos dos seus ouvintes. Mas Paulo, ele coloca em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, a partir do versículo 14, dizendo: ei, podem estar me descredibilizando aí, mas Paulo, ele nunca deixou de pregar a verdade do Evangelho, doa a quem doer. Porque o apóstolo Paulo estava pouco se lixando para a sua reputação. O que Paulo queria é que o Evangelho fosse disseminado. Nos dias de hoje, muitas das vezes, quando a gente enxerga esse comportamento de Paulo, a gente tem a certeza que essa mensagem é bíblica. Porque o pregador não precisa estar preocupado se o seu conteúdo parece ser duro ou não aos ouvintes. Porque o verdadeiro evangelho, literalmente, ele confronta. O evangelho, ele não está nem aí para a sua opinião. Tem gente que diz: olha, eu acho, entre o seu achar e o que diz a Bíblia, eu fico com o que diz a Bíblia. E o que Paulo está dizendo é: vocês podem me descredibilizar, mas eu não deixarei de pregar a verdade. E hoje, o Espírito Santo me trazendo a mensagem, ele coloca para mim essa segunda reflexão que diz que os mundanos parece que perceberam que podem trazer o mundo para a igreja, porque eles não estão sendo confrontados aqui dentro com a palavra. A pergunta que se faz é: por que vários mundanos, com comportamentos mundanos, com linguagens mundanas, com vestimentas mundanas, estão se sentindo tão à vontade na igreja? Porque essas pessoas hoje, nas igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil, que agora virou moda ser evangélico, nós temos evangélicos cantores de axé, nós temos evangélicos que gravam filmes pornôs. Porque esses mundanos estão se sentindo tão à vontade dentro da igreja?
Porque o apóstolo Paulo disse: se tem uma coisa que eu não posso fazer, é que o pecador se sinta à vontade na igreja do Senhor. Porque todo pecador, para Paulo, estaria e será confrontado pela palavra de Deus. Ninguém deverá sair da igreja do Senhor da mesma maneira que entrou. Não porque o pregador fez isso ou aquilo, não. É porque a palavra por si só, ela entra em nosso coração. E ela muda a nossa maneira de ser. A ideia central dessa perícope que foi lida é que se nós queremos ter intimidade com o Senhor, com um Deus que é santo, é essencial que nós venhamos a nos separar da idolatria e da impureza. O que seria essa perícope? A perícope, se eu quiser resumir, e se você tiver que sair apenas com a ideia dessa igreja hoje, é essa: quer ter intimidade com o Senhor. É isso que essa passagem inteira está falando. Quer ter comunhão com Deus, aperfeiçoe a sua santidade no temor ao Senhor. E isso talvez seja uma mensagem à época, uma mensagem um pouco dura, mas o Evangelho é assim. O Evangelho, ele incomoda, porque ele mostra quem de fato nós somos. E se alguém se sente à vontade quando está ouvindo o Evangelho, é porque o Evangelho não está de fato confrontando como deveria confrontar. Quando você vê o início do capítulo 6, aí eu peço aos irmãos que leamos, aí eu coloquei no capítulo 6, versículo 1, mas diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Aí depois, irmãos, vocês vão perceber que Paulo, a partir do versículo 4, ele começa a mostrar para a igreja de Coríntios as suas credenciais, está dizendo: olha, eu estou disposto a morrer e a viver por vocês, mas eu posso provar isso. O apóstolo Paulo, ele diz, veja no versículo 4, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência. Ou seja, Paulo passou por muita tribulação, porque ele diz na sua carta que a tribulação traz o quê? Paciência. E ele diz: olha, eu provo que o meu apostolado ele é bíblico, que ele é do chamado de Jesus. Ele diz: olha, já passei, eu tenho muita paciência, aflições, privações, angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo mas possuindo tudo. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu estou disposto e passaria por tudo isso por vocês. E ele diz: olha, a palavra de Deus enriquece a muitos, e Paulo sabia disso, e ele diz que por essa palavra, pelo Evangelho, está disposto a morrer por isso. No versículo 11 ele fala de amor com amor se paga, e aí depois no versículo 14 ele entra com essa passagem que parece que não tem nenhuma relação com o contexto de Coríntios. E aí você pergunta: o que danado tem a ver essa passagem aí no meio, falando sobre santidade, se até agora ele estava defendendo o seu apostolado, de repente ele traz aí santidade. Aparentemente a gente fica lendo e tentando trazer alguma conexão.
Mas se nós voltarmos para o versículo 1 do capítulo 6, Paulo ele diz à igreja de Coríntios: não recebeis a graça de Deus em vão. Ele chega para a igreja de Coríntios e diz: ei, a graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus, mas não a receba em vão. E uma das melhores maneiras de não receber a graça em vão é aperfeiçoando a nossa santidade. Paulo sabia que a igreja de Coríntios não poderia receber a graça de Deus de qualquer forma. E é por isso que logo de início, ele já começa no versículo 14 dizendo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ele diz: olha, não recebeis a graça de Deus em vão, não se ponha em julgo desigual. Mas antes de explicarmos versículo por versículo, é interessante nós tratarmos aqui um pouco do contexto histórico. Porque embora não tenha uma passagem direta, em 1 Coríntios, Paulo já vem tratando dos alimentos que são sacrificados a ídolos, o local em que esses alimentos são sacrificados, e o que o apóstolo Paulo está dizendo naquela época para 2 Coríntios era: vocês não podem frequentar templos pagãos. Para nós hoje pode dizer: isso é óbvio, vou frequentar templo pagão, sou doido? Não. Mas naquela época é interessante lembrar que os templos, eles eram quase que faziam parte da vida cotidiana lá dos gregos, no Império Greco-Romano. Nos locais onde havia os templos, eu coloquei aí, havia centro de rituais familiares. Nesses templos aconteciam casamentos, velórios, colheita, jantares particulares, associações profissionais, festivais em adoração a outros deuses. E era meio que quase que comum, quase que inevitável, porque vez ou outra algum cristão poderia ser convidado para ir a um templo pagão. E aí olha só o quão isso para a época era perigoso. Lá atrás, quando passou um pouco dessa época, uns 40 anos um pouco à frente, Nero, ele incendiou cristãos. Naquela época não existia poste. Os corpos dos cristãos queimados como postes iluminavam as ruas de Roma. E a maioria desses cristãos, eles foram condenados por Nero por misantropia, que era o que Nero considerava como comportamento antissocial. Quando os cristãos se levantavam e diziam: eu não vou àquele templo para adorar outros deuses, eu não me comportarei como eles se comportam, porque eu sirvo a um Senhor. Eles eram perseguidos, eram queimados, eram apedrejados. Paulo estava pedindo para a igreja de Coríntios nada diferente daquilo que ele já passou. E ele dizia: que comunhão tem a luz com as trevas? E hoje parece que nós nos acomodamos demais. Essa passagem geralmente a gente ouve muito em casamentos, né? Ah, não fiqueis em julgo desigual. Essa passagem não é só para casamentos, a gente vai ver depois na aplicação, mas essa passagem diz respeito a várias outras coisas. No versículo 14, Paulo diz: não se ponham no mesmo jugo que descrentes, do que incrédulos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu coloquei aí em amarelo, em branco está o versículo, em itálico, e em amarelo está a explicação para o versículo.
E aí primeiro ele diz, não se ponham no mesmo jugo que descrentes. O que ele está dizendo é, ligações relacionais com descrentes levam à deteriorização da conduta ética. O que Paulo está dizendo mais na frente, a gente vai entender que ele não está impedindo a gente de ter determinados contatos com incrédulos, não. Ele está dizendo que você não precisa ter comunhão com o incrédulo, porque haverá um momento em que a ética dele irá contra a sua ética. Pois o que a justiça e a maldade têm em comum? Paulo deixa claro que alguns crentes em Corinto, como filhos da luz, estão realizando atividades contrárias à fé que professam. Paulo ele deixa claro, olha, eu fiquei sabendo que vocês estão em julgo desigual. Estou sabendo que vocês estão indo a templos pagãos, estão fazendo as mesmas coisas que o mundo está fazendo. E Paulo está aqui, ele levanta 5 perguntas. Aqui ele levanta 5 perguntas, e a resposta que Paulo espera de todas essas perguntas aqui, é essa resposta aqui, de maneira nenhuma. Vamos ler as perguntas que tem aqui? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, versículo 14, aí começam as perguntas. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Ou que comunhão da luz com as trevas? Nenhuma. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Em algumas traduções diz Belial. Nenhuma. Ou que união do crente com o incrédulo? Nenhuma. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: o que vocês querem tendo comunhão com pessoas que não creem e não professam a mesma fé que você? No versículo 15 e 16, que harmonia há entre Cristo e Belial? Geralmente as traduções colocam Belial como Satanás, e ele deixa muito claro que comunhão há entre Cristo e Belial, entre o crente e o descrente, entre o templo de Deus e o templo dos ímpios. E aí eu deixo claro em amarelo que Paulo não está se referindo às necessidades humanas básicas, alimento, vestimenta, afeição, porque tem crente que exagera um pouquinho, que diz, não, eu só vou comer se aquela comida for feita por um crente. Aí tá difícil. Eu só vou pegar esse ônibus aí se o motorista for crente. Ei, tenha calma. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, não é sobre isso não. Eu não estou dizendo isso não. Vocês podem se alimentar, podem vez ou outra almoçar, jantar com alguém que tem uma fé diferente da sua. Uma roupa que você veste nem sempre vai ser costurada por quem é crente. Mas o que ele está dizendo não é nada sobre interesses superficiais, sobre arte, esporte, pôr do sol. Não, isso aí você pode ver. Vou ver o pôr do sol com um amigo meu, não é crente, não pode, vá. O que Paulo não está dizendo não é sobre interesses superficiais, mas o que Paulo está falando é o jugo da comunhão espiritual e dos compromissos éticos que resultam dessa comunhão. Porque muitas vezes eu e você precisamos estar aliados como crentes com pessoas que pensam da mesma maneira que nós. Ou às vezes, quando nós estamos passando por algum problema financeiro, algum problema no casamento, a gente vai pedir aconselhamento a quem? A um ímpio? A primeira coisa que ele vai dizer é: se separe, homem. Você precisa ser feliz, né? É por isso que a nossa comunhão não pode ser com pessoas que não pensem e não tenham a mesma fé que a gente. Porque depois de um tempo, não, mas não tem nada a ver não. Aí então você é o único crente numa rodinha de amigos que tem, e você convive diariamente, todo mundo fala palavrão. É só esperar, 2, 3 meses, 4 meses, você está falando palavrão também. O que Paulo está dizendo é, esse tipo de comunhão, que corrompe o seu comportamento ético,
Isso é danoso para a nossa fé. E aí o apóstolo Paulo diz: pois nós somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse: habitarei com eles e andarei com eles. E olha que é interessante, o apóstolo Paulo, ele faz uma sequência lógica. Ele diz assim: olha, que comunhão é essa que vocês querem ter com os ímpios? Qual a relação que tem da justiça com a maldade, da luz com as trevas? E Paulo diz assim, para que ninguém diga: o templo de Deus, porque está falando de um templo, então existe um templo físico. Paulo diz aqui claramente: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Está dizendo: olha, eu não estou falando do templo, não, estou falando de você. Eu estou falando de você, aonde você estiver, você é templo do Deus vivo. O Espírito Santo habita em você. Aonde você estiver, como embaixador de Cristo que você está, o nome de Deus precisa ser glorificado pelas tuas condutas, pelas tuas palavras. Que o nome de Cristo não seja vituperado pelo teu comportamento, mas pelo contrário, Paulo está dizendo: você é santuário do Deus vivo. E aí Paulo diz: sabe qual é a consequência disso? Porque muita gente acha que Deus, né, que tem algumas igrejas aí que falam de Deus, parece que Deus é um brother, parece que Deus é um qualquer. Mas os olhos de Deus, eles não podem contemplar a imundície e o pecado. O que Paulo está dizendo é: rompam essa comunhão que vocês têm com o mundo. Porque sabe qual é a consequência disso? Olha o que diz o versículo 16: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele está dizendo o seguinte: santifiquem-se, porque a consequência maravilhosa da santificação é que Deus vem habitar no meio do seu povo. E além de habitar no meio do seu povo, Ele não só habitará, mas Ele andará. O Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. A santidade. Muita gente diz: então quer dizer que eu preciso ser santo para ser salvo? Não, a santidade é um reflexo da tua salvação. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas você só sabe que é salvo se você se preocupa em ser santo. Se você não tem preocupação nenhuma em ser santo, você não está frequentando uma igreja, você está frequentando um clube social, um clubinho. Porque a igreja, ela precisa transformar você. O cristão precisa voltar a sentir vergonha do pecado. Ele precisa sentir vergonha de pecar. Ele precisa entender quem ele é. Ele precisa vir para cá não somente para conhecer pessoas, mas ele precisa entender que aqui é o local que Deus nos chama para que o seu nome seja glorificado, para que ele possa habitar entre nós, e ele só poderá habitar no meio de um povo santo. E ele deixa muito claro. E Paulo já explicou aos Coríntios, no versículo 17 e 18: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Paulo já explicou aos Coríntios que separação não implica em evitar todo e qualquer contato com os descrentes. Ele não está dizendo isso, mas ele diz que os crentes devem evitar circunstâncias, atividades e indivíduos que possam ser moral e espiritualmente prejudiciais. Não tem um ditado que diz: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Um homem que é transformado pelo Evangelho não anda com qualquer um. O homem que foi transformado pelo Evangelho, ele não fala de toda forma. O homem que foi transformado pelo Evangelho, ele ama as coisas de Deus. O homem que foi transformado pelo Evangelho, ele ama a palavra de Deus. O homem que foi transformado por Evangelho, ele tenta mudar todo dia.
E aí no versículo 18 e 19 ele diz o resultado: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. O resultado da pureza do povo de Deus é a aceitação dele e a sua presença paternal. Aí ele deixa claro: se vocês forem santos, lutarem por santidade, eu irei e habitarei com vocês e andarei com vocês. E não somente isso, mas vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A questão teológica importante daqui é a luta para se manter separado do pecado, aliada a uma preocupação genuína com a santidade, mostra quem são os verdadeiros filhos de Deus. Não há crente que não queira ser santo, porque quanto mais o crente está perto de Deus, mais ele percebe a própria imundície. Todas as vezes que a gente vai orar, que iremos entrar no Santo dos Santos ou por Cristo Jesus, a gente se sente meio imundo, mas graças a Deus a gente não entra lá sozinho, nós entramos por Cristo Jesus. E aí Deus, quando vê alguém entrando no Santo dos Santos, Ele não vê a mim e a você, Ele vê aquele advogado intercessor, que chega por você e com você, para atender às tuas petições. E todo crente que busca a santidade é sinal de que ele é salvo. Continuemos a buscar a santidade, porque isso é sinal que nós somos salvos. Não é para sermos salvos, porque isso eu estaria colocando outro tijolo na justificação pela fé, mas a santificação é um sinal de que eu sou salvo. E a melhor maneira de aperfeiçoar a nossa santidade, como diz no capítulo 7, versículo 1, é: aperfeiçoai a santidade no temor ao Senhor. Quer ser santo? Lição básica: tema ao Senhor. Eu não sei, mas Deus sabe o que nós fazemos em 4 paredes. Eu não sei, mas Deus sabe o que você faz no seu celular. Eu não sei, mas Deus sabe o que se passa aqui na sua cabeça. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é: quer aperfeiçoar isso? Tema ao Senhor. Sabe o problema hoje? Que as pessoas estão tão confortáveis com o pecado, é porque não temem mais ao Senhor. Jesus se tornou um brother dessas igrejas moderninhas, que você pode se chegar a Ele de toda maneira, que Ele não precisa lhe transformar, que você pode falar com Ele de qualquer forma. Mas o que a palavra de Deus diz: tema ao Senhor. Não sei o que você vê, não sei o que você fala, não sei o que você pensa, mas o que Paulo está dizendo é: tema ao Senhor. Nesse pensamento, nesse diálogo que você tem no Instagram, tema ao Senhor. Os olhos dele tudo veem. Em algo que você está vendo na internet, eu não estou aqui para ver, sua esposa não está ali para ver, seu marido não está ali para ver, mas os olhos do Senhor contemplam tudo. E o que ele está dizendo é: você não teme não? O que eu acho hoje engraçado é que a igreja teme mais a Satanás do que a Deus. E a Bíblia em nenhum momento diz isso. A Bíblia diz que nós devemos temer cair nas mãos do Deus vivo. Aí os crentes têm medo. Não, eu estou com medo porque você que faz macumba. Você está com medo de quê, homem? Tema antes de qualquer coisa cair nas mãos do Deus vivo. Só Ele é Deus. Nada que existe nesse mundo, se não for Ele, é verdadeiro, é mentira, é falso. As legiões não têm poder diante do nome de Deus, do nome de Jesus Cristo. E a igreja tem que voltar a temer ao Senhor, temer quem deve ser temido. Eu não vou temer o inimigo, porque Paulo falou e deixou muito claro que o maior inimigo do homem já foi vencido, que foi a morte.
Martinho Lutero diz que o Satanás, ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Eu vou ter medo de quem? Daquele que manda ou daquele que está preso na coleira de Deus? Eu vou ter medo de Deus? É temor ao Senhor? Tema, volte a temer ao Senhor, que suas pernas tremam diante da palavra de Deus, que suas pernas tremam quando você estiver lendo a Bíblia e aparecer a seguinte palavra: assim diz o Senhor dos Exércitos. A igreja precisa voltar a se emocionar com a palavra de Deus, precisa voltar a ver a palavra de Deus como algo prático, aplicável à sua vida, e não mais como algo apenas para massagear o seu ego. A primeira aplicação, para nós encerrarmos, é que os crentes devem ser moralmente distintos dos descrentes. É preciso que o crente seja visto como alguém diferente. Hoje em dia está difícil, viu? Eu lembro que antigamente, antes de eu me converter, as pessoas diziam assim: fulaninho, vai deixar pendurado aí porque ele é crente, ele paga. Meu amigo, era uma credibilidade gigante. Hoje, se você disser eu sou crente, a pessoa diz: pague logo adiantado. Está virando moda se tornar crente, gente. Isso está me dando medo. Está na moda. Tem cantores mundanos que hoje são crentes, continuam cantando suas músicas pornográficas de duplo sentido, com palavrão, com tudo, e domingo estão no culto normalmente, como se nada tivesse acontecido. Estão servindo a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. As duas coisas não dá. Uma polêmica recente é que a cantora Cláudia Leite trocou a letra lá de Iemanjá para Iexuá. Aí é uma confusão danada. Mas a pergunta que eu faço: o que é que a crente está cantando isso aí ainda? Enquanto o pessoal está, não, Cláudia Leite tem que... Amigo, ela está servindo a Deus e a Baal. Oremos por ela, claro, para que o Espírito Santo a toque e ela sirva somente ao Deus de Israel. Trocar a letra, mas continuar servindo ao mundo, não adianta de nada. Não adianta de nada. O mundo precisa entender que ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Quem serve aos dois ao mesmo tempo agrada mais a Baal do que a Deus. O Espírito Santo é ciumento. Os crentes devem se separar de atividades e pessoas que prejudiquem sua saúde espiritual. De atividades também. Por exemplo, o que é que o crente quer ouvindo músicas cujos princípios sejam diametralmente opostos aos princípios cristãos? O que é que você quer ouvindo música que não seja compatível com os princípios cristãos? Ó, eu já vi de tudo, tá? Eu já vi crente místico, que hoje tem. É o crente que acredita em horóscopo. Se você acredita em horóscopo, se converta de novo. Você não é convertido, não. Tem crente que fala: crente, protestante, sagitário com ascendência. Pelo amor de Deus, converta-se. O que é que o crente quer ouvindo músicas cujos princípios são diametralmente opostos aos princípios cristãos? O que é que você, crente, conhecedor da palavra, quer casando com pessoas que não são crentes, que não professam a mesma fé que você? Porque uma hora o princípio ético vai clamar e você vai decidir se você vai servir a Deus ou a Baal. Não, vou casar com fulaninho, ele é uma pessoa boa. Ele é espírita, ele é católico. E na hora de batizar seu filho aí, vai batizar onde? Nas duas? Vai frequentar centro espírita num domingo, na quarta-feira, e vai para a igreja no domingo? O que Paulo está dizendo é incompatível.
porque a luz não tem comunhão com as trevas. E hoje, se pregar sobre isso, né, o Ministério Público pode me prender, porque eu não deixarei de pregar a palavra do Senhor. Só Jesus é a verdade, o resto é demônio. Só Jesus leva a Deus, o resto é demônio. Todas as minhas pregações daqui para frente, se o Ministério Público quiser, pode vir com algema já, porque eu não deixarei de pregar que Jesus Cristo é a verdade. O que o crente quer frequentando locais cuja moral seja contrária aos nossos padrões de santidade? O que é que tu quer? Em locais onde você mesmo não é bem-vindo. Não queira dar uma de crente descolado não, gente. Nem de crente 007 que ninguém sabe que você é. Não queira ser esse tipo de crente não. Seja um crente como Daniel. Quero o mundo inteiro se dobrando ele de pé, porque ele diz que os joelhos dele só se dobram diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E o crente tem que deixar muito claro hoje em dia, tem que deixar, está chegando um tempo em que nós seremos perseguidos pela palavra de Deus. E nós nunca fomos tão mentirosos cantando, porque a gente canta que, Senhor, eu deixaria tudo por Ti, eu faria tudo por Ti, e diante da primeira perseguição que aparece, você é frouxo. Não vou pregar não sobre o Evangelho, porque eu tenho medo de ser perseguido no meu trabalho, eu tenho medo que meus amigos me vejam como radical demais. Homens morreram pela verdade do Evangelho. Cristo falou que se aconteceu isso com ele, quiçá com vocês, conosco. A perseguição é reflexo da pregação do verdadeiro Evangelho. Pregue o Evangelho de Cristo e você será perseguido. E isso não é maldição, isso é sinal de que você está pregando o verdadeiro Evangelho. A plena comunhão com Deus exige a firme decisão de esforçar-se para ter pureza moral. Quer ter intimidade com Deus? Busque santidade. Aqui deixa muito claro: você é santo, eu habitarei com você, andarei com você, e você será para mim filho, e eu serei para vocês um pai. E o engraçado aqui, para a gente encerrar, Paulo, ele dá sempre motivações importantes, porque a gente pergunta assim: eu quero ser santo, mas para que eu vou ser santo? Eu vou dar para vocês 3 motivações importantes para você ser santo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo diz: seja santo, porque haverá um dia que você estará diante do tribunal de Cristo, e quem vai estar te julgando é aquele que é santo, santo, santo. É a primeira motivação. Vamos nos motivar a ser santos. Quando estava preparando a palavra, isso para mim também é uma motivação para o ano de 2025, buscar ainda mais santidade. Paulo diz também: outra recompensa que vocês têm, outra motivação, é que vocês estão sendo santos, mas haverá para vocês uma recompensa eterna. É o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, Paulo diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vale a pena ser santo, vale a pena ser santo, porque o apóstolo deixou muito claro aqui: se nós estamos sendo santos aqui, desde agora, a coroa da justiça já nos está reservada. E a terceira e última motivação é que nessa passagem que nós lemos, ele nos motiva à rica recompensa da presente comunhão relacional com Deus, como consequência da nossa fidelidade e pureza. A motivação que ele dá agora é: você precisa ser santo, porque um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo. Você precisa ser santo, porque você sendo santo, desde agora a coroa já lhe está reservada. Mas ele disse: se você for santo agora, Deus habitará no seu meio, Ele andará com você, e você será para Ele um filho, e Ele será para você um pai. Que nós tenhamos nesse ano de 2025 a motivação da pureza,
a motivação da santidade, o que os puritanos há um tempo atrás chamavam de vida piedosa. A vida piedosa é aquela vida voltada para a glória de Deus. Se eu sou santo, não é para a minha glória, não é para que os outros fiquem lá fora, ó como ele é santo, não. A minha santidade é para a glória dele. A minha vida e a tua vida deve ser um trono para a glória de Deus. Que possamos nesse ano de 2025 entregarmos literalmente os nossos caminhos ao Senhor, confiando que diante de toda imundície ainda vale a pena ser santo. Amém. Graças a Deus por estas sábias palavras. Muito obrigado, irmão Sanderson. Deus vos abençoe. Queridos irmãos, ficamos em pé. Vamos encerrar este culto. Porém, antes, queria que você cantasse comigo esse corinho aqui. Só o maior, querido. Todos cantando para a gente encerrar, tá bom? Fique de pé e vamos já encerrar. Olha só o que é que diz esse hino aqui. Tem tudo a ver com a palavra do irmão Sanderson. A palavra do irmão Sanderson não, a palavra de Deus, proferida por ele. Tentado não sendas, sender é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Cante comigo. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Olha só, evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves o corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, pelo sangue da cruz, ser manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, e espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém? Professor Mateus com os avisos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos avisando a igreja a programação desses final de semana e até terça-feira que vem. Sábado nós teremos o dia todo a EBD em síntese. A EBD em síntese é um programa da Igreja Evangélica do Rio Grande do Norte e no sábado será o dia todo no Centro de Convenções. A partir das 9 horas da manhã estaremos com esse programa, com esta programação da EBD em síntese,
E a inscrição é pela internet. Você entra no site ebdensintese.org.br e então faz essa sua inscrição e estará conosco lá no centro de convenções, tá? No templo, aqui teremos círculo de oração dos jovens e das crianças, nesse sábado. No domingo, naturalmente, como todos os domingos, a consagração e a escola dominical que haverá a partir das 9h30. É a primeira, está me dizendo o pastor, é a primeira escola dominical do ano. Então vamos participar em nome de Jesus Cristo. E à noite, no domingo, culto de missões. O pregador será o missionário Martins, Manuel Martins, que está na Espanha, no sul da Espanha, na cidade de Málaga e naquela região toda do sul da Espanha. E aí o pastor está de férias no Brasil, em Natal, e estará pregando aqui no próximo domingo. E terça-feira, Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos. Glorificado é o eterno Deus, meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, nós te glorificamos e te agradecemos por esta mensagem tão maravilhosa que acabamos de escutar, Senhor. A tua palavra, Senhor, meu Deus, ela nos conforta. É o nosso pão, segundo falou o teu Filho Jesus. Ele é o pão da vida, Senhor. E ela nos alimenta, Senhor. Após escutarmos uma mensagem dessa, Senhor, isto irá nos conduzir cada vez mais, aleluia, praticando, Senhor, meu Deus, pelas veredas da tua justiça, a santidade e a paz com todos, porque sem ela nós jamais veremos a ti, Senhor. Mas tu estás nos conduzindo, aleluia. Conduzes também neste momento até os nossos lares, Senhor, aleluia, sobre a tua proteção, Senhor, aleluia. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo isto, Senhor, meu Deus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Curve a sua cabeça, estenda a sua mão, né, Heitor? Assim, como o papai ensinou. Vamos receber a bênção. Curve a sua cabeça. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos aqui presentes. Todos dizem amém. Vamos em paz para